Mara, vamos começar então, que hoje nós vamos falar. Então, é uma oportunidade para vocês trazerem aquelas pessoas que vocês falaram dos olhos também, né? Ou é uma amiga que vocês conheceram e estão dos olhos, então você traga, porque é uma forma de agora em 2024 a gente conseguir espalhar a saúde, né? A gente consegue espalhar a saúde quando a gente compartilha com as pessoas aquilo que a gente usa. A gente fala coisa que a gente não usa, né? Agora, quando a gente fala de uma coisa que realmente a gente usa, Maria Alice, acho que eu vou pôr o host, assim você Por pode favor, ir coloque. desligando os microfones quando tem problema, né? Não me atrapalhe. Tá bom? Então, essa é uma oportunidade. Pode ser que todo mundo que está aqui já usou óleo essencial, já usa há muito tempo. Então, fica a chance de vocês poderem falar as mesmas coisas que eu estou falando, vocês podem falar e explicar para as outras pessoas. Mas sempre que vocês puderem convidar para. É ótimo, porque assim essas pessoas vão também ao que vocês estão escutando e vão também passar para frente. Muitas vezes a gente compra um óleo ou vem um óleo gratuito e a gente nem sabe usar, não sabe para que que serve. Então, hoje eu gostaria de ensinar vocês uma dica bem legal, que é a gente saber quais são a classificação dos óleos. Eu vou falar de um óleo hoje que eu amo, que é a mirra. Não vivo sem a mirra. Mas antes de falar da mirra, eu queria, porque às vezes a pessoa fala, eu falo tão bem da mirra que quando termina às vezes a minha aula, alguém fala assim: "Ai, nossa, pena que eu não tenho a mirra, porque eu tô com esse problema X". Aí eu digo para a pessoa: "Mas você não tem da mesma família?" Aí a pessoa fica da mesma família. Então é bom a gente entender quais são as famílias dos óleos. Porque se você não tem um, mas você tem da mesma família, ele também pode ajudar e muito. A diferença vai ser na quantidade de propriedade. Porque os óleos essenciais, eles têm de 100 a 300 propriedades. Então pode ser que esse aqui que eu falei, que é a mirra, ela tem, sei lá, 300 propriedades de tal coisa, mas o outro óleo da mesma família tem 250. Então, tudo bem, ele também vai ajudar. Então, é muito legal quando a gente faz os nossos blends misturando, né, de uma família com a outra família. Porque essas duas famílias, quando a gente mistura, elas ficam mais potentes. Às vezes a gente pega três óleos, tudo da mesma família. Não é necessário. Às vezes é melhor pegar um de cada família. Então, nós vamos entender um pouquinho. Semana que vem eu vou explicar mais detalhadamente. Mas hoje eu quero dar uma pinceladinha para a gente poder estar entendendo o que são essas famílias, beleza? Olha, vocês podem fazendo as perguntas no chat, sem problema. Ok. Pode estar fazendo as perguntas no chat e aí eu respondo. Beleza? Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica do que eu estou falando no momento, também pode tirar o microfone, pode interromper sem problema algum, tá bom? Às vezes as pessoas ficam mais motivadas. Se eu vejo vocês aí com esses lequezinhos, mas que coisa! Oh. Ah, você acha que desativou, Maria Alice, o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Acho que fui eu? Mas o que que foi que eu fiz? Espera. Eu vou te devolver. Você me deu o anfitrião, você tinha que ter me dado o co-host. Sem ter dado o co-host. Tá bom, eu vou te dar o co-host de volta. Mas você consegue aí? Não, eu te devolvo aqui. Não vai conseguir. Eu que tenho que te devolver aqui. Isso. Agora você só me dá o co-host. Ah, eu apertei rápido aquela hora, não prestei atenção. Maravilha. Então vamos lá. Então, então os óleos essenciais, a gente vai classificá-los, certo?
Então, como a gente vai fazer isso? Então, eles são classificados. Então, o que a gente tem aqui por hora são 8 classificações, tá bom? Então, são cítricos, florais, especiarias, ervas, raízes, madeira, resinas e folhas. Então, são muitos óleos, né? Então, nós vamos entender os cítricos. É bem interessante, peraí, deixa eu ver se está certo. É bem interessante porque se eu tenho um problema e eu não tenho um óleo X, eu posso ficar de olho. Então, vamos supor que coloca lá. Às vezes a Marilis coloca lá, às vezes eu coloco no meu grupo também, a pessoa pergunta um óleo, fala, usa tangerina, é ótimo para isso. Eu não tenho tangerina. Mas eu tenho o wine orange, mas eu tenho o lime, mas eu tenho o lemon, eu também posso usar. Então, quais são as principais propriedades dos óleos cítricos? Então, eles são estimulantes. Quando eu inalo e eles vão para o meu sistema límbico, né? Os óleos cítricos, eles têm o poder de ativar a produção de serotonina, ou entre outras coisas, a produção de serotonina. Por isso que ele é um estimulante. E ele é revigorante também, mas também ele ajuda porque ele é um antisséptico. Então, a primeira vez, quando eu comecei a estudar os óleos essenciais, eu comecei a usar, eu não tinha em casa, eu tinha em casa a lavanda. E eu peguei e dei para uma amiga um pouco de lavanda e falei, e ela falou, eu tô com dificuldade para dormir, para isso. Eu falei, usa esse lavanda. Nossa, ela me ligou, falou, menina, esse negócio me ligou no turbo. Eu passei a noite, era uma senhora, eu passei a noite crochetando, e eu liguei televisão, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo. Eu falei, madrecita, mas o lavanda é, né? Aí a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Isso foi logo no começo, quando eu estava tão empolgado que eu estava usando os olhos para os meus filhos e tal, isso faz uns 25 anos já. E aí, então, eu aprendi que o Wild Orange era um óleo que podia ajudar nisso também. Mas eu falei, mas como que um óleo cítrico que vai lá para o meu sistema límbico, que vai mexer na minha, vai me dar mais serotonina, vai me acalmar, vai reduzir. É justamente, é isso que é importante a gente entender dos óleos essenciais. Eles são moduladores. E não é igual para todo mundo. O que um óleo faz para uma pessoa pode não fazer exatamente assim para outra. A maioria das pessoas se acalmam com a lavanda. A maioria das pessoas ficam assim mais zen. Mas existe uma parcela de pessoas que turbinam, ligam no turbo, ficam super assim, energizadas quando elas usam a lavanda. E elas comentam que não é uma energia gostosa, é uma energia assim, fora, a mais, tá demais. Ai, não serve, aquela lavanda tá uma porcaria, aquela lavanda teve um problema? Não, de jeito nenhum. Mas para aquela pessoa ele teve outro efeito. Olha ela falando aqui, Liliane, ó, o meu filho fica elétrico com o balance, tá vendo? E o balance é um que ele realmente já está falando, né? Ele é para equalizar, ele é para deixar, né? E olha aí, normalmente não é o que eu vejo com o balance, mas ela está falando. Então, isso acontece mesmo. Isso não significa que o óleo não foi bom, que o óleo não presta, que o óleo é ruim, que tem é de uma safra ruim. É só porque como ele é tão natural, as coisas naturais funcionam diferente de uma pessoa para outra. Então, os óleos cítricos são estimulantes, revigorantes, antissépticos, mas eles também agem como calmante, antimicrobianos, energizantes e antioxidantes. Uma coisa interessante também é que eles são de frutas suculentas, cascas, polpas, eles são óleos prensados a frio, né? Ou destilados a vapor da casca, tá bom? Então ele faz uma energia positiva, ele aumenta então as emoções, melhora as suas emoções normalmente, revigorando, dando alegria, validando um sentimento. Então, às vezes, você está inseguro e ele valida o seu sentimento de uma forma positiva. Ele faz um sentimento assim de se sentir assim.
É que a tradução não ficou legal, mas um sentimento de dignidade, um sentimento assim, animado, restaurado. Você está passando os seus slides? Porque para a gente está nas propriedades, principais propriedades. Tá nas principais propriedades ainda. Ah, Então, tá bem. ele é um óleo que ele dá assim né, ele dá uma energia positiva. Então, é muito importante que a gente entenda que ele vai. Eu gosto de dar sempre quando alguém tem algum problema e vem me perguntar, eu gosto sempre de dar um óleo cítrico junto. Porque se a pessoa está com algum problema, significa que ela está com o astral dela mais baixo e chateado por causa disso. Então, geralmente eu dou um cítrico e eu dou um também que possa fazer o que faz a lavanda, o que faz o balance, que a gente vai ver mais para frente. O próximo óleo, a próxima família, antes de ver a família, vamos ver quais são os óleos, né? Então, ele revigora e ele desintoxica. Então, é a bergamota. Então, eu não tenho a bergamota, eu posso usar o grapefruit. Eu não tenho grapefruit, eu posso usar o wine orange, o lemon, o lime e a tangerina. Então, são óleos que vão, então, dar esse up. São óleos muito bons. No Japão, nos hospitais asiáticos, na verdade, existem alguns hospitais que eles colocam um difusor no quarto do paciente. E os óleos cítricos sempre vai estar na lista dos óleos que vão para o quarto dos pacientes. O meu marido trabalha aqui num hospital e eles fazem sempre reuniões, né? E a semana passada eles foram fazer uma reunião e perguntaram para ele: Você não gostaria de participar da reunião? Você não tem alguma sugestão para nos dar? Ele falou: Tenho. Óleos essenciais para os pacientes nos quartos. A chefe dele olhou e falou: Ótima ideia. Pode vir para a reunião e explicar por que que você acha isso. Fantástico, né? E aí tem um dos pacientes lá, ele conta que levou os óleos essenciais, levou o difusor e que usa, e o andar inteiro fica cheirando os óleos essenciais dele. E aí despertou em todo mundo uma curiosidade, né? Então, a gente sabe que os óleos cítricos, eles dão mais ânimo, né? E a gente tem vários vídeos também de alguns médicos usando alguns óleos no centro cirúrgico. Eles dão para a pessoa cheirar antes de darem anestesia no paciente, para que ele fique mais tranquilo. Então, diz que eles acordam melhores, diz que a sensação é bem interessante, tem até alguns depoimentos. Então, essa família dos cítricos é isso que eles fazem por nós. Qual é a família dos florais, né? Os florais são de flores, já está falando, né? Eles são destilados das pétalas ou das partes de algumas partes das áreas das plantas, né? Então, quais são as propriedades principais dos florais? Anti-inflamatórios, antiespasmódico, relaxante, antihistamínico, analgésico, regenerativo. Vocês sabiam que o óleo, eles chamam de rose, né? O Rose, o vidrinho mesmo, é muito difícil da gente achar. O que a gente tem, às vezes, é o Rolon do Rose. Mas o Rose mesmo, que é só de 5 ml, são não sei quantas toneladas de pétala para você conseguir fazer uma quantidade pequenininha. Mas ele é muito usado nas cirurgias plásticas, principalmente quem tem uma genética para queloides e para fazer dificuldades de cicatrização, porque quando ele é usado na parte da cicatrização, para cicatrizar, ele não deixa marca nenhuma, principalmente quem é muito branquinho, pele muito fininha, né? Então, às vezes no rosto, pessoas que tiveram, às vezes, queimaduras e coisa, ele faz uma regeneração perfeita, porque ele é regenerativo, né? Então, ele ajuda a regenerar. E aí, se a gente usa, por exemplo, toma o frankincense também, perfeito para poder modular essa nossa parte também. E eles são óleos, né, que a gente usa mais para acalmar e harmonizar, lembrando que nem sempre é igual para todo mundo. Então, quais são os óleos, né? Clarice Sage, gerânio,
Helichrysum, olha a lavanda aí, Neroli, Rose, Yarrow e o Ylang Ylang. Eles têm só essas propriedades, esses óleos? Não. Que eu passei lá atrás? Não. Mas são as principais propriedades, porque, por exemplo, o Ylang Ylang é um óleo mais afrodisíaco também. Mas essa não é a principal. Quando eles colocam principal, é porque eles estão contando a quantidade de propriedades que ele tem de anti-inflamatório, a quantidade de propriedades para acalmar. Então, a maior quantidade, então eles pegam, né, a maior quantidade, e esses óleos se enquadram nisso, mas eles servem para muitas outras coisas também, tá bom? Óleos de especiarias, bem interessante, né? Os óleos de especiarias são aqueles que são muito plantas aromáticas e saborosas, né? Eles são destilados da casca, das raízes, sementes e também de brotos de planta, as especiarias. Os óleos de especiarias, eles têm a tendência de ser quentes, né? Então a gente já lembra da canela, do cinnamon, cravo, clove, né? Tudo. Então são óleos aquecidos. Eles são estimulantes digestivos também, porque eles ajudam naquelas nossas enzimas, né, digestivas. Imunoestimulantes, são óleos afrodisíacos, anti-infecciosos e antiparasitários. Então, quem está fazendo agora a desparasitação está usando alguns desses óleos também, né? Então, quais são os óleos? Espera aí. Então, especiarias. Quais são alguns desses óleos? Bem entender que não são todos que estão aí. O black pepper, o cardamom, cássia. Cássia e cinamão são da canela, um da casca, o outro do caule, são partes diferentes, né? O clove, o coriander, o fennel e o ginger são todos óleos quentes. Então, por isso que é importante a gente entender, porque se você está com um problema X e você vai lá, você pega o fennel, o ginger, o clove, a cássia, o carão, pega lá 5 óleos desses de reconfortar e proteger, são óleos fortes. Então a gente não costuma misturar todos, né? Você pode até usar em diferentes momentos do dia. Você pode até variá-los, né? Mas a gente não aconselha usar todos, porque são muito fortes. Geralmente eles têm que ser bem diluídos também, tá bom? Os óleos de ervas, né? As ervas, então, são com flores e sementes que não possuem tecido lenhoso no caule. Os óleos são destilados da parte verde das plantas de baixo crescimento. Então, são as ervas, e elas têm o poder de imunoestimulante, desintoxicante, antiviral, antifúngico, carminativo, antibacteriano e antiparasitário também. Então, é bem importante a gente ter. Quem tem o livro, aquele livro, deixa eu pegar o livro. Quem tem esse livro, ele logo no início, nas primeiras páginas, ele vai ter essa classificação. E é uma classificação importante da gente estar entendendo, tá bom? Porque consegue usar melhor os nossos olhos. Então, limpar e ativar, tá? Basil, cilantro, marjoram, melissa, orégano, patchouli, peppermint, spearmint e thyme, tá bom? São óleos que você pode usar também, pode misturar? Pode, às vezes você pode pegar um ou dois, por exemplo, você pode usar orégano com peppermint, o spearmint com o basil. São óleos que você pode até dar uma misturada, mas sempre é interessante a gente estar diluindo também todos esses óleos, né? Não usar direto. São óleos ótimos para a gente, por exemplo, uma energia positiva, emoções aumentadas, por exemplo, para olhos que fazem a gente ter uma aceitação melhor, ceder mais, sabe aquelas pessoas que não cedem por nada? São olhos que te deixam assim,
com mais desejo, né, de você ceder, uma mente mais aberta, mais iluminada, mais motivado, mais confiante e desapegado. Eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade de se desfazer das coisas dela. Então, a gente começou um trabalho psicológico, porque ela era muito acumulativa, e eu coloquei alguns olhos, inclusive alguns desses, para que ela pudesse ter esse desapego um pouco das coisas, né? Então, eu usei alguns outros também, Green Mandarin e tal, só para entender como os olhos eles têm um poder muito grande. Nós usamos isso por uns 20 dias e conversamos, mas ela nem sabia que era meu objetivo maior, era esse. E aí depois, então, nós começamos, né, era final de ano, e aí nós começamos, olha, tá na hora de fazer a limpeza geral, comece pelos guarda-roupas, depois você vai para a cozinha. Se você tem 10 bandejas, você usa essas 10 bandejas? Não usa? Então doa para alguém, guarda aquelas que você mais usa, deixa a sua cozinha leve, porque ela falava que estava tudo entupido de coisa, não cabia mais nada em lugar nenhum. E aí nós começamos esse trabalho. Um dia o filho dela me ligou e falou: Eu não sei o que foi que você fez, mas a gente tenta fazer isso há anos e a gente não consegue. E ela está fazendo e está feliz, muito feliz, porque ela está doando para netos, para sobrinhos, doando as coisas dela, feliz da vida, sendo que ela era muito apegada e isso fazia mal para ela também. Então, os óleos emocionais, os óleos essenciais para as emoções, eles têm um resultado muito bom também. Então, vamos associando, vamos olhando e a gente vai vendo que eles têm um resultado ótimo. Ele dá a parte negativa, quando a gente está com a parte negativa de muito teimoso, muito irritado, inflexível, confuso, aquela pessoa que está desagradando tudo e todos, está muito parado, duvida de tudo, a pessoa que está limitada e também inundado. Usa esses olhos, porque ele está falando que limpam, mas eles ativam. Então é bem interessante prestar atenção nessas propriedades dos olhos, né? Que a gente vai conseguindo entender e a gente começa a usar. Lógico que o resultado ele não é exatamente aquele naquele momento, mas pode ser que o uso, como que eu fiz ela usar? Eu falava para ela pôr no difusor e deixar na sala. Ela fazia crochê na sala, jantava, almoçava na sala, estava sempre na sala, aquilo ficava ligado o tempo todo, né? O tempo todo. Ela ligava de manhã e aquilo só desligava à noite, ela ia dormir e voltava, e eu falava para ela cheirar, né? Quando ela estivesse já deitadinha, para ela cheirar aquilo. E fomos fazendo aquilo com alguns outros olhos juntos. Mas foi fantástico depois o depoimento dela, dizendo que ela tinha se desapegado, né? Lógico que não era ainda de forma perfeita, porque ela disse que ainda tinha umas caçambas para tirar de lá, mas já tinha sim melhorado muito. Bom, esses daqui são os óleos de raízes, então. Óleos de raízes, a gente não tem muitos óleos de raízes, mas tem os óleos de raízes eu gosto muito porque são óleos que a gente usa muito para aterrar, né? Então são calmantes, aterramento, neurotônico, sedativo, restaurador, neuroprotetor. O mais famoso que a gente mais usa dele é o vetiver, né? Um óleo difícil de cair, daquelas gotinhas, um óleo grosso, denso, né? Mas um óleo muito bom. Se vocês não conhecem essa planta, essa raiz, ela tem umas raízes, se não me engano, elas têm 14 metros mais ou menos. Olha, e é uma planta pequena em cima, então, mas ela cresce para baixo, né? Por isso que ela é um óleo que aterra. Ela ajuda muito os autistas, por exemplo, porque às vezes eles se sentem, né, mal, porque eles estão, né, no meio de pessoas e aquilo faz mal. Então, quando você usa o vetiver, ele se sente mais seguro. Isso ajuda quando vão começar as aulas, isso ajuda para quem vai prestar um concurso, isso ajuda para deixar as pessoas mais seguras. É um ótimo óleo para passar para quem é inseguro, para quem não está aterrado, para quem está desatento, agitado, disperso.
disperso, um óleo excelente. Quais são as energias positivas que esse óleo ah, ele não cria nada, né? Ele ativa dentro de nós. Uma coisa que a gente já tem, ele ativa. Ele deixa a gente mais pacífico, mais consciente, mais prioritário. Então, tem pessoas que têm dificuldade de priorizar. Ele deixa você com a mente mais clara, mais meditativa e você consegue dar prioridade nas coisas. Então, é um óleo que eu gosto bastante. Então, entender essa parte é bem legal porque a gente começa a entender o que que a gente vai usar. Os óleos amadeirados, né? Nossa, nos perfumes eles são muito usados. Então, os óleos amadeirados que vêm da madeira, né? Do tronco, eles vêm. Óleos são destilados das folhas, dos galhos, dos ramos, da casca. Um óleo, eles aproveitam tudo, né? Quais são as principais propriedades? Então, aquela fase de catarro, anticatarral, ele é regenerativo, relaxante também, é um óleo de aterramento. Então, o óleo que a gente mais usa para aterramento, o principal que a gente lembra é o vetiver, mas normalmente os óleos amadeirados também têm essa propriedade de aterramento, né? Outra coisa ele é analgésico e adstringente. Quais são os óleos, né? Arbovitan, esse aqui a gente não tem no Brasil, mas o cedarwood tem, o ciprés, Ah, esse o Burt não. earth não tem, né? Earth. Sim, sim. Mas cedarwood tem, ciprés tem, Douglas fir, eucaliptus, juniper berry, manuka. Gente, o manuka ele é tão potente. Petitgrain, sandalwood e Siberian fir. Fantásticos. Esses óleos de madeira, eles têm, quando a gente está com uma energia negativa voltada para que lado, né? A pessoa está bloqueada, sem inspiração, insegura. Às vezes está congestionado aqui, mas às vezes está congestionado é aqui, ó. As ideias estão todas congestionadas, paradas. Ele se sente covarde, ele se sente assim, com excesso de zelo, luto, tristeza, se sente envergonhado. É um óleo que eu gosto de trabalhar até com as crianças. Ah, então ele faz com que você consiga assim se sentir mais estimulado, mais protegido, mais corajoso, mais sereno. Então, quando que a gente ia pensar que um óleo amadeirado, forte, né? Ele tem aquela coisa forte, ia fazer a gente se sentir assim, mais fácil, tá bom? A resina. Então, óleos de resina. Estamos acabando já as classificações, né? Ele é anti-inflamatório, analgésico, restaurativo, antidepressivo. Bem legal a gente entender quais eles são, né? É bom a gente misturar esse antidepressivo. Quando a gente entende a depressão de uma pessoa, às vezes não é uma depressão, não é a doença. Às vezes ela é situacional. Puxa, perdeu o emprego, está na bad, né? Então, entender como a pessoa está se sentindo, perdeu, perdeu é um luto, né? Então, você pode associar um, depois o outro. Eu adoro essas misturas que a gente faz. Depois eu vejo o resultado, a pessoa fala: o que que você usou? Às vezes eu nem lembro, porque na hora eu vou tão empolgada, aí esse para isso, esse para aquilo, e aí eu vou usando, eu vou fazendo, e depois. Meu maior defeito é que às vezes eu esqueço de colocar tudo, e foi tão bom, e aí acaba eles falam para mim, meus filhos: o que que você usou, mãezinha? Aí eu, aí eu tenho que pensar de novo. Mas eles são imunoestimulantes também e antimutagênico. Excelentes. E quais são esses? Esses que eu amo: copaíba, frankincense e mirra. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês agora no finalzinho sobre a mirra. Maravilhosa. Então, qual que é desses óleos de resina, né? Então, quando você se sente desconectado, estressado, desnutrido, mas é desnutrido não só desnutrido de comida, desnutrido assim de, sabe, parece eu não consigo ter meus pensamentos assim ordenados, parece que está faltando.
eu me sinto às vezes assim, com problemas de fraco, obscuro, alguma coisa meio abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. São olhos excelentes. Sem dizer que eles fazem aquele reset do nosso DNA, eles fazem tudo aquilo, toda essa parte é maravilhosa desses olhos, mas se a gente não entender a química toda desse olho, se lembrar só disso, já é perfeito. Eu não vivo sem esses olhos diariamente. Eu uso Copaíba frankincense diariamente. Perfeito. Pessoas muito, por exemplo, que são pessoas assim, que se sentem menos que o outro, às vezes, são óleos que ajudam bastante também. E por último, são as folhas, tá bom? Quais são as principais propriedades? Antisséptico, revigorante, anti-inflamatório, inseticida, analgésico, anti-teriano e antimicro. Eu escrevi errado aqui, antimicrobiano. Tá bom? É um óleo ótimo. É a melaleuca, peppermint, eucalipto, rosemary e wintergreen. Pessoas irritadas, teimosas, inflexíveis, confusas, obstinadas, pessoas que estão limitadas em alguma coisa, inundadas. Esses óleos ajudam bastante, tá bom? A gente falou bastante da parte emocional desses óleos, mas eles têm toda a parte que a gente usa. Olha, melaleuca é antifúngico, bactericida. Então, esses óleos servem para várias coisas. Eu passei mais a parte emocional delas também. Alguém tem alguma dúvida? Quer dar uma paradinha antes de eu começar a falar da mirra? Tem alguma coisa que... Não? Podemos seguir? Então vamos lá. Ah, tem aqui no chat, tem alguma coisa. Vamos lá. Meu marido, Maria de Jesus, ficou 21 dias no hospital, ô louco, de São José dos Campos. Eu levei os óleos essenciais para o quarto do hospital e todo mundo ficou encantado. Até o médico me pediu uma copaíba para tratar a flacite plantar. Olha, eu tiro o chapéu porque é difícil. Deve ser um médico jovem, porque os médicos antigos não querem nem ouvir falar. Mas a gente tem visto essa leva de médicos jovens, Maria, abrindo, sabe, abrindo a mente para essas coisas. Isso é fantástico. Meu marido, quando ele estava na faculdade, isso já faz tempo, meu marido já está, só de consultório, ele tem uns 30 e tantos anos, vai? Deixa eu ver, uns 35 anos de consultório, então já está formado há uns 37, 38. E ele lembra que o preconceito era muito grande, ele fala. E quando ele começou com homeopatia, né? Ele só passou para homeopatia porque ele tinha uma rinite, uma tosse, uma bronquite, que não passava por nada. Aí a professora um dia passou antibiótico, tomou antibiótico, ele ia para o ambulatório, passava não sei o que, ele já tinha tomado tudo quanto era antibiótico. Passou um ano, passou dois, estava no terceiro ano, aquilo não melhorava. Aí um dia, um outro professor falou assim, por que você não vai lá no setor de homeopatia? Era a única faculdade no Brasil que falava de homeopatia, a Unifesp, né? Que é a Escola Paulista de Medicina, né? E aí então ele falou, eu vou, né? Última alternativa, fazer o quê? Vou lá, mas ele já estava na residência. E aí então ele ficou curado com coisas naturais, que era a homeopatia. Ele falou, mas que é isso, né? Como que pode? Eu usei antibiótico, eu usei isso, eu usei aquilo, nada, né? Foi aí que ele resolveu mudar radicalmente, né? E aí ele foi fazer, então, homeopatia, e ele começou com esse lado de óleos essenciais, homeopatia, acupuntura, toda essa parte mais natural, ortomolecular. Por quê? Porque ele viu que o natural era capaz de fazer milagres, coisas que o outro não tinha conseguido. Então, eu também tenho muita coisa boa para falar
da parte natural. Adriana, eu amo a mirra. Tem muitos estudos científicos que mostram a redução de 8 tipos de células cancerígenas ginecológicas. Fantástico. O meu cunhado é cardiologista e no consultório dele tem um difusor e ele usa o lemongrass. Perfeito. Eu fico tão feliz quando eu vejo. Maria de Ângeles que levantou a mão, pode falar. Bem, duas perguntas. Você, quando falou dos óleos florais, não, não nombrou jasmim. É um óleo que eu não consigo, não sei por quê. Eu uso às vezes, mas eu tenho muito encanto por a flor, mas o óleo, não sei por quê, não liga comigo. E Justamente, olha, não são todos, por exemplo, eu com lavanda não posso, Maria de Los Angeles, de jeito nenhum com a lavanda. Mas ela é boa para muita gente. Então, quando eu vou usar lavanda, eu tenho que usar de forma interna ou tópica. Mas não manda eu cheirar lavanda que me dá uma enxaqueca que eu vou até Marte e volto. Porque como eles são naturais, eles não fazem igual para todo mundo. Então, eu devo ter alguma coisa no meu cérebro que com a lavanda ela não me faz bem. E você deve fazer a mesma coisa com o jasmim, né? Então, você nunca sentiu? Uma vez eu ganhei um perfume do meu marido maravilhoso, eu não lembro o nome, era um perfume, nossa, que todo mundo amava. Aquilo me dava uma dor de cabeça que eu não aguentava, e era um perfume maravilhoso. Então, às vezes acontece. Vamos falar um pouquinho então agora da mirra, né? Então, esse é o nome que é o nome científico dela. Então, se vocês procurarem, vai lá no Google Acadêmico, vai no Cielo, vocês vão encontrar vários trabalhos científicos da mirra, tá bom? A origem, então, dela é da Somália, da Índia, Tailândia. A mirra, então, era usada na antiguidade para incenso em rituais religiosos, embalsamento, câncer. A Adri falou aí de trabalhos com câncer, né? Lepra, sífilis, né? Misturada, então, com semente de coentro, mel e para herpes, né? Fissuras, eu não vou falar para vocês para tudo que pode ser usado, mas peguei alguns exemplos para vocês terem uma ideia, né? Então, fissura e úlcera na pele, rugas, estrias, micoses, né? Ajudam muito também. E também feridas com secreção. Na fotinho aí abaixo a gente vê as feridas com secreção. Como usar, né? A gente sempre começa com o básico. 3 vezes ao dia, tomar 2 gotinhas. E passar também. Passar, a gente nunca passa ele puro. A gente mistura com um óleo também de coco e ou um creme, daqueles que são bem suaves, bem puros, porque ele ajuda na penetração do óleo pelas nossas 7 camadas, né? Úlcera do duodeno, dispepsia, gases, diarreia, hemorroidas, né? Mesma coisa, tomar 3 vezes ao dia e passar na região. Lógico que se você está com hemorroida, você vai fazer um blendzinho bem diluído e vai passar pouquinho, né? Você não vai fazer nada forte, porque ali é muito sensível, mas você vai tomar também, tá bom? Gengivite, você pode fazer um bochecho. Você também pode molhar o dedo, mistura, faz a misturinha do óleo de coco com ele, você molha e você passa, né? Principalmente antes de dormir, que você não vai ficar comendo nada, engolindo nada, é ótimo. Para as aftas também, infecções, dor de garganta não tem igual. Eu não sei qual foi a última vez que eu tive dor de garganta de verdade, porque como é que eu faço? Eu começo a sentir aquela coisinha que eu falo, parece que vai me dar alguma coisa. Ah, eu já faço meu blend,
e tomo a mirra. Mirra não falta aqui em casa, nunca, porque todos nós usamos muito. Então, você passa ele diluído, um para um, uma gota de um com uma gota do óleo de coco, 3 vezes ao dia também faz o bochecho e toma também, bom? É sempre importante a gente estar entendendo qual que é a causa de tudo isso, né? Nós estamos indo no problema. Como 3 vezes ao dia, as gotas de passar nessa região, quando a gente tem, então, hepatite ou cirrose. Então, você vai lá na região, né? Você sabe onde fica o nosso fígado, né? Então, você vai lá e você passa, tome e passa. Então, quando a gente está dando essa aula junto, o Júlio sempre conta experiências com os pacientes dele, como que ele usou com os pacientes e qual foi o resultado. Faz um exame, começa a usar e depois de tanto tempo ele pede o exame de novo, né? E ele ajuda muito. Antigamente, o pessoal falava que não podia usar óleo essencial quando está com câncer, porque isso aí alimentava, né, as células cancerígenas. Hoje a gente sabe que não é verdade. Então, a gente usa, ele não vai curar o seu câncer, mas ele vai melhorar a qualidade demais, né? Para congestionamento também, hipotiroidismo de Hashimoto, hipertiroidismo também. A gente usa a mirra. Para asma, próstata aumentada, para ele coloca gula, né? Então aquela pessoa, né? Então, tomar 2 gotas 3 vezes ao dia e passar na região. Dica, então, para a gente ter para usar os olhos. Então, é uma dica simples. Você vai usar. Eu não sei como usa, eu tenho óleo aqui, eu não sei como usa. Então, o básico, né? Se você não é idoso, nem criança e nem gestante. Então, você pode diluir sempre um para um. 10 gotas de óleo com 10 gotas de óleo de coco. Agora, se for para uma criança, se for para um idoso ou para uma gestante, aí a diluição é maior. Aplicar puro sobre o local ou diluído. Puro, quando você quer na pele mesmo, você acabou de queimar, por exemplo. Então, você precisa de alguma coisa logo aqui, não é uma coisa que precisa ultrapassar todas as camadas e ir para a sua corrente sanguínea. Então, você pode passar rápido ali ele puro. Ah, você foi para o sol e queimou, né? Ficou demais no sol. Você pode também passar ele até puro. Quanto mais você passar ali, você vai ver que aquilo vai dar um alívio também. Então, inalar por 10 vezes, várias vezes ao dia. Isso é um processo mais simples e muito eficiente. Então, tem gente que liga e fala assim, que a gente passa a receita, a pessoa fala, não adiantou nada. Eu falo, você está inalando? Ah, tô. Quantas vezes? Ah, umas 2 vezes. Nada, não, 2 vezes não vai ser suficiente. Então, se você fala para fazer 3 vezes ao dia inalando, então eu estou dizendo para você, 3 vezes por 10 vezes inalando. Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim. Coloca essa mão aqui, fecha. Então, você faz o óleo assim, vai ter óleo aqui, vai ter óleo aqui. Então, você vai fechar aqui, com essa mão você vai fechar, vai pôr e vai respirar, tá bom? Aspirar isso, espera um pouquinho para depois você soltar o ar, tá bom? E sublingual 2 gotas 3 vezes ao dia. Lembrando que existe uma lista de óleos que a gente não pode ingerir. Por exemplo, o eucalipto é um óleo que a gente não ingere, tá bom? Então, aqueles que a gente ingere, beleza, então tem que ficar de olho, tá bom? Bom, era isso que eu tinha preparado para a gente entender a classificação dos óleos e escolhi um dos meus óleos favoritos para a gente estar conversando e vendo como ele pode ajudar no nosso dia a dia. Nós agora, muitos compraram a mirra agora no final do ano, né? E muitos ganharam a mirra, muitos nem sabiam talvez como usar a mirra. Então fica aí a dica para estar usando a mirra no dia a dia. Muita coisa ele tem de propriedade que ele pode nos ajudar.
Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Quer contar alguma coisa que usa com esses óleos? Ou que faz os seus blends e já usa essa classificação para fazer os seus blends? Não, deixa eu compartilhar o que o meu filho gosta, né? O meu filho, ele é autista e ele nunca usou pasta de dente. Aí, quando chegou os óleos essenciais, ele se identificou. Eu achei que não fosse muito forte, mas ele gostou. Então, todo dia, num copo de água, ele mesmo pinga. On Guard, Peppermint. Aí, não sei por que cargas d'água, ele resolveu colocar a mirra. Ele mesmo já deixa os 3 óleos assim, separadinhos do lado do bebedouro, aí ele pega água gelada, mistura, né? Olha, Separa um pouquinho para ele molhar a escova, né? E vai escovando, e depois ele faz bochecho. Ele faz bochecho e engole, engole. não tem problema. A higiene bucal dele melhorou, essa questão do hálito, a língua sempre está limpinha, né? Então, depois disso, ele nunca mais pegou, assim, gripes, né? Sempre tá, acho que sempre tá limpinho, né? É perfeito. Muita gente tem o hábito de passar aquela coisa, aquele negócio na língua, né? Limpar, limpar a língua. Não é muito saudável. Quer dizer, tem uma linha que acredita que isso não é muito saudável na medicina chinesa, por exemplo, né? Que a gente olha bastante a língua, vê como que é, porque a gente tira tudo. O ideal é que a gente realmente faça bochechos, né? Mas que a gente não arranque tudo, não faz aquela coisa de tirar tudo, porque é muito agressivo. E tem alguns dentistas que pregam mesmo que o ideal é usar escova de dente, mas que a gente não precisa de uma pasta de dente que faça 1000 espumas, né? Então, a pasta de dente da Doterra é ótima também, porque ela é uma pasta que a gente usa, é uma pontinha que a gente tem que usar, justamente para ela ir, não é ela que limpa, mas protegendo. O que vai limpar é o fato de você ir passando a escova de dente várias vezes, né? E aí você vai passando a escova e já vai protegendo com a pasta de dente, que já tem um guard, né? Então é fantástico mesmo. E não tem problema nenhum ele fazer o bochecho dele e engolir. É até ótimo. É ótimo, né? Perfeito, né? E olha que interessante, né? Ele foi e escolheu aquilo que ele se adapta, né? Os autistas têm isso, eu acho isso fantástico. Eles, e não é qualquer óleo que eles gostam também, né? E não é o mesmo para todos eles. Então, você tem que ir naquilo que, porque eles escolhem aquilo que eles estão precisando. É muito interessante. São bem mais sensíveis, né? É bem legal. Tatiana. Aí, pessoal, boa tarde. Eu gosto muito do blend íntimo. Quem me segue sabe que volta e meia eu falo disso, né? E, e aí eu gosto de colocar o mirra sempre, mas aí eu coloco também o gerânio, que é um floral, né? Gosto de colocar um copaíba, um lavanda, que é também outro floral ali. Então, o arbovitae. Gosto de colocar o arbovitae. Então, nesse blend íntimo, bem diluído com óleo de coco, aí é 1%. Ai, eu acho maravilhoso. E você faz isso uma vez por dia, ou é de vez em quando? Como que é? Eu deixo a mistura pronta, eu pego o próprio frasquinho de óleo de coco da Doterra, né? Então eu deixo bastante. Eu uso sempre à noite, depois do banho. Eu gosto de pingar na calcinha, então eu boto ali várias gotas na calcinha e é o momento que eu gosto de fazer. Às vezes eu sinto a vontade de pingar também durante o dia, não sei por quê, mas é aquela intuição, aquela coisa que vem e aí eu coloco também. Mas eu amo isso. Eu sinto, assim, me sinto muito bem. Ai, que legal! Olha, eu aprendi mais uma. Aprendi mais uma. Que legal. Que bom. Por isso que eu gosto dessas reuniões nossas. A gente tem que estar aprendendo alguma coisa nova. Sempre.
E é muito legal quando alguém usa e faz as suas misturinhas, as suas coisas, porque essas misturinhas não vêm escrito em lugar nenhum. Essas misturinhas é no nosso dia a dia mesmo, igual as nossas avós contavam, que faziam assim, o assado, e usava aquilo, aquilo outro, às vezes até por instinto delas. E hoje a gente vê que os estudos mostram que muitas das receitas das nossas avós, elas estavam certíssimas. Se você perguntava para ela por quê, elas não sabiam. Eu não sei, mas olha, isso ajuda muito. É interessante o instinto, né? E às vezes eu falo, vai pela intuição, porque parece que tu tem uma conexão com os olhos, com o natural e funciona. Eu já tive várias situações, várias, umas 3 ou 4, de eu pegar um óleo e utilizar e dar um resultado assim impressionante. Aí depois eu vou lá e leio um pouquinho mais a fundo sobre ele e eu vejo que ele tinha bem aquelas propriedades que eu precisava para resolver aquela situação, Olha, sabe? Então, quando eu não conheço muito da pessoa, eu preciso passar alguma coisa, ela tem vários olhos, e eu fico na dúvida ali por algum motivo, eu digo para ela, vai pela tua intuição, vê qual óleo, sabe? E eu acho isso muito bacana também. perfeito. Esses dias eu achei que eu já estava na menopausa, né? Porque o ano passado eu menstruei 2 vezes, fevereiro e julho, e não fazia mais nada. Eu falei, ai, nossa, né? E eu gosto muito de alguns óleos que eu passo de manhã, a hora que eu vou começar a trabalhar. Eu tenho meu blend de foco também que eu passo. E eu não estava podendo com esse meu blend de foco. Faz 2, 3 dias atrás, não estava podendo com o blend de foco. Falei assim, nossa, acho que eu andei enjoando. Fui lá e peguei o meu Whisper. Passei o Whisper, tal. Não deu 2 dias, a minha menstruação desceu. Falei, nossa, mas não era para descer, porque achei que eu já estava na menopausa, né? E olha só, aquilo ali, assim, o Whisper, ele é ótimo para isso, né? Para dar assim, um óleo muito feminino, né? E eu estava precisando dele, meu corpo estava pedindo ele, e dito e feito, 2 dias depois eu menstruei, que eu nem esperava. E agora que eu já menstruei, eu voltei a usar hoje o meu óleo de foco e estava tudo bem. Olha que coisa. Tem um dos óleos que eu pus ali no meu foco que ele fica pesado para mim quando eu estou nos meus dias. Então, a natureza é muito sábia, os animais são assim, eles escolhem também, né? Eles escolhem a planta que eles vão comer, quando eles não estão bem, eles vão cheirando, cheirando, cheirando até eles escolherem o que eles querem. Então, a gente fica mais sensível. Se a gente der prestar atenção em nós mesmos, a gente vai ver que a gente sabe muito mais de nós do que qualquer outra pessoa, né? Então, por isso que não é o mesmo óleo serve para todo mundo. Tem que ser mesmo individual, né? A gente passa um óleo que é o que mais funciona para a maioria, mas a gente gosta sempre que vocês voltem e contem para nós como foi, porque essas experiências vão aumentando para nós também. E eu fui fazer um Tadinho para exame. você, Tati. Oi? Um recado no chat para você. Essa menopausa, depois de 3 anos sem menstruar, eu engravidei. Você sabe que eu Meu Deus. isso, né? Mas eu sou operada, porque depois do 6º filho, o médico falou: você vai operar? Eu falei, lógico. Aí eu recusava operar, eu falei, agora vai. Mas eu sei de muitas pacientes minhas que foi nessa brincadeira que engravidou. Eu tô com uma prima minha que engravidou agora, o marido dela era operado, hein? O marido dela era operado. E ela engravidou agora com 40. Então, alguém ia falar alguma coisa antes da... Adriana. Eu ia falar que eu fui fazer um exame. Gente, depois que veio isso do Covid, eu relaxei muito nos meus exames, tá? Então eu demorei para fazer e eu me sinto que eu me cuido. Então eu não sinto, que eu preciso fazer os exames tão seguido, né? Gente, um exame específico vaginal que eu fui fazer em 2019. Eu fui repetir esse ano e a médica, sabe o que a médica me disse? Adriana, que incrível! Parece.
É assim, ó, tá igual ao último exame que eu fiz teu em 2019. E olha, gente, eu já tô na menopausa, eu já tô, sabe, há bastante tempo. E um exame vaginal que fica todos esses anos igual, É. gente, é porque eu já tô com 53, né? Então, vou para 54. Quanto mais idade, mais representa. Então, por isso também, então, aí eu me lembrei logo desse meu blend íntimo, sabe? Eu fiquei É. encantada. Eu vou usar ele também, amiga. Depois você põe lá a receitinha, que eu gostei da ideia. É, e de vez em quando eu mudo a receita, viu? Às vezes eu boto a Globitime, numa outra vez eu mudo, eu boto no Melaleuca, aí na outra. Então eu vou mudando, mas eu vou assim, ó, um que seja hormonal. O mirra, esse sempre, né? O lavanda, esse eu coloco sempre. O arbovitae ou o melaleuca, não é um ou é o outro, tá? Eu Bom, adorei. agora, não me lembro de todos, mas eu fico na média de 5 óleos, 5, máximo 6, talvez algum eu boto bem menos, sabe? Ah, vou botar uma gotinha só de frankincense, sabe? Alguma coisa assim. Eu uso muito a técnica de usar no absorvente, aí a gente põe o absorvente no congelador com os óleos para quando as mulheres estão ou muito ressecadas, ou quando elas voltam do parto, né? Sempre, mas nunca pensei no dia a dia, pôr direto na calcinha Na bem. calça. Eu adorei a ideia, adorei. Eu sempre usei essa técnica do absorvente e congelado também é legal porque ele vai, né, soltando aos poucos, dá um bem-estar, né? Quando elas estão com celulite também, né? E Mas as minhas filhas, eu faço para elas também, né? E, e assim, se por acaso eu vejo que tem corrimento na calcinha, eu sei que elas não estão usando. E eu, gurias, vocês não estão usando, eu vi isso aqui. Gente, é rapidinho, é 1, 2 dias, o corrimento delas sobe. olha só, É bem bacana o resultado que ele dá, assim. bem legal. Pessoal, que ótimo, podemos ter essa conversa, é tão gostoso. Todo mundo poder, assim, como se antigamente a gente sentava em rodas, as mulheres, né, iam lá tricotar, bordar e ter essas conversas. Sempre é muito terapêutico. Isso é a papo terapia, faz muito bem a gente contar, dividir. Quando a gente divide o que a gente sabe, quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente fica mais forte, a gente fortalece o outro sem dizer que a gente fica olhando as carinhas de todo mundo, isso faz um bem danado para a gente. Então, se não fez bem para todo mundo, para mim fez muito bem. Agradeço a presença de todo mundo e vamos estar aqui de novo no mesmo bate-local, na mesma bate-hora. E a Maria Alice vai dizer o que temos para amanhã, beleza? Isso. Recado muito importante para amanhã. A agenda já está lá na equipe Ouço, mas nem todas aqui são de lá ou estão lá. Amanhã temos uma convidada especial às 5 horas da tarde, fora, né? Começamos às 7 da manhã, 1 hora da tarde, mas às 5 horas da tarde temos uma convidada muito especial que vai falar do nosso programa do mês seguinte, Estresse, Depressão, Ansiedade, doutora Tatiana Nagliatti. Ah, vocês vão ter uma overdose de Tati essa semana. Então, eu já vou colocar os posts lá, porque como agora a gente está aí com diversos países, e lá na Tati já está de noite, ela quer passar para as meninas dela, então eu tenho procurado por agenda do dia seguinte e no dia anterior, às vezes eu esqueço por hábito de fazer todo no dia cedo, mas hoje eu vou colocar, porque amanhã começa às 7 da manhã, com Roberta Pacheco, Somente Negócio. Ótimo. Amanhã eu quero ver se eu consigo, que é mais cedo, então eu consigo. Porque aqui para mim não é 7, né? Amanhã que vai ser 10 horas da manhã, então eu consigo. Mas geralmente quando começa às 8, eu já tenho paciente, aí eu não consigo. Mas amanhã eu tô lá, na Roberta também, tá bom? Pessoal, um beijo grande, uma boa noite para todo mundo e até amanhã. É, Tchau, tchau. tchau.